Olá, amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui falar para vocês hoje sobre o que esperar durante o trânsito de Netuno retrógrado. Netuno está entrando em movimento retrógrado no dia 23 de junho, a 20 graus de Peixes. E aí vai ficar até 28 de novembro, tá? Ele vai retrogradar até os 18 graus de Peixes. Netuno é um planeta lento, então vocês vão ver que assim, os planetas lentos, né? Urano, Netuno e Plutão, os graus que eles se movem, né? O passo deles por ano não é muito amplo, não é muito grande, né? Então a gente vai ter aí Netuno começando a retrogradar no grau 20, né, de Peixes, ele vai voltar só até o grau 18 ao longo de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses, né? E assim, quando a gente tem planetas lentos retrogradando, é diferente de quando a gente tem planetas rápidos retrogradando. Quais são os planetas rápidos? Mercúrio, Vênus e Marte, né? Quais são os planetas lentos? Urano, Netuno e Plutão. Então, assim, óbvio que o que a gente fala para a questão da retrogradação se aplica, que a gente fala, né? É um período de revisão, é um período de olhar para trás e tal, não sei o que. Óbvio que se aplica parcialmente ao movimento dos planetas lentos, tá? Como é o caso de Netuno. Mas é um pouquinho diferente, tá? Netuno, como planeta lento, generacional, ele transpessoal, não é pessoal, né? Ele fala de uma geração, né? De um momento da sociedade, mas afeta a gente a nível pessoal. Ele funciona de uma maneira mais genérica. E muitas vezes a energia dele, até quando está em movimento direto, ela pode ser muito sutil. Eu acho que a energia desses planetas, elas são, especialmente Netuno, você percebe mais ela se ela estiver fazendo algum aspecto tenso no seu mapa. Então, assim, para muita gente, essa retrogradação, ela não vai significar nada. Para muita gente não vai nem ser percebida, tá? Agora, se Netuno estiver fazendo algum aspecto difícil com o seu mapa, dentro de mais ou menos 1 grau de distância, você vai notar essa retrogradação. O que é um aspecto difícil? Quadratura, oposição e conjunção. São aspectos difíceis, porque a conjunção, na verdade, ela não necessariamente é difícil, mas ela pode ir para qualquer um dos lados. Ela pode ser positiva ou negativa. Então, a gente também sempre lê ela como negativa, né? Então, assim, se você tem alguma coisa entre 18 e 20 graus, né, de Peixes, Virgem, Sagitário ou Gêmeos, você vai sentir essa retrogradação mais do que qualquer outra pessoa, tá? Então, assim, se for este o caso, se você for essa pessoa, uma ótima coisa para você fazer com Netuno retrógrado é terminar alguma coisa que tenha ficado pendente com o período de Mercúrio direto, com o período de Netuno direto, tá? Foca naquilo que você precisa terminar, que não foi terminado por alguma razão, antes de você começar algo novo, e não perca de vista, né? A atenção, não desvie a atenção, né? Que você tem que estar atento com o Netuno para separar o que é real do que é imaginário, o que é ilusão, o que não é, né? Porque Netuno ilude. Então, assim, é um ótimo momento para você voltar e cuidar de algo que ficou pendente, resolver algo que ficou pendente sabe, finalizar aquilo durante esses 5 meses, sempre com muita atenção para separar o que é ilusão do que é realidade, tá? Netuno retrógrado. Vamos olhar para o passado, vamos nos reconectar com situações e pessoas do passado, vamos reconsiderar, né, o estado atual das questões netunianas na nossa vida, né? Que são as questões netunianas? Sonhos, ilusões, ideais, espiritualidade, imagem pública, sabe?
tudo aquilo que tá relacionado com uma energia que nos supera, que é maior do que a gente, né? Netuno tá associado com essa coisa do imponderável. Então, assim, vamos olhar para todas essas questões na nossa vida e vamos reavaliar essas questões. Netuno fala de dissolução, ele é o oposto do ego. Então, assim, quando a gente tem um aspecto de Netuno retrógrado, especialmente se ele estiver fazendo algum contato com algum planeta pessoal ou com algum ângulo, a gente pode experimentar aí uma sensação de perda, né? Porque, na verdade, ele vai dissolver aquilo que não for real. É muito interessante porque ele ilude, mas ele mesmo desilude. Em um princípio, ele cria toda uma fantasia em torno daquilo, mas depois ele mesmo desfaz a fantasia e te mostra o que é real, que tá por trás daquilo, tá? Então, assim, esse é o poder de Netuno, ele dissolve tanto a realidade da coisa, que quando você vê, você se super ilude, como ele dissolve a própria ilusão e te mostra de novo a realidade, tá? Nesse processo, algumas pessoas vivem situações de perda e de liberação, né? A coisa ela é liberada porque ela não tem condição de sobreviver com o real, na realidade. Então ela é liberada, né? Acho que também Netuno retrógrado pode nos ajudar a identificar alguns potenciais nossos não realizados, tá? E pode nos ajudar a transcender situações dolorosas ou limites, né? Pode ser um ótimo momento para meditação, para manifestação, para religiosidade, para espiritualidade, sabe? O único problema é que Netuno também tem relação com vícios e atitudes escapistas. Netuno não quer lidar com o duro da realidade, então a gente precisa tomar cuidado para não cair em situações escapistas e situações de vício, porque o vício nada mais é do que isso, gente. A gente quer escapar da realidade, então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Com Netuno, a gente pode ter uma situação onde ou a nossa crença é reforçada e não tem nenhuma relação com a realidade, então é uma ilusão, ou a gente pode se desiludir, ou as duas coisas podem acontecer, né? E eu acho que a manifestação mais positiva de Netuno, seja retrógrado, direto, seja como for, é a criatividade, né? Então, assim, ele aumenta a nossa capacidade criativa, ele aumenta a nossa compaixão e ele aumenta a nossa disposição a se sacrificar em nome de algo que a gente acredita, tá? Eu acho que com a retrogradação de Mercúrio, né, a dissolução que ele traz pode se concentrar naquela área daquele planeta que ele tá tocando ou a área que ele tá transitando, se ele estiver tocando algo no seu mapa, tá? Ou ele pode te levar a olhar mais de perto para uma crença, para uma ilusão, para um vício, né? Ele pode expor situações que de repente não estão de todo clara, né? Mas ainda assim, essa exposição, como é Netuno, a coisa acontece gradualmente e muitas vezes a gente não nota o que foi exposto, o que foi revelado, a gente não nota a dissolução do sonho até que ele fique em movimento direto, que vai acontecer em novembro, tá? Então, assim, eu acho que a única coisa que você realmente não deve fazer com Netuno retrógrado, tá? É tentar se agarrar naquilo que tá se dissolvendo, que tá indo embora, sabe? Não é um momento de você tentar forçar o que não tá fluindo naturalmente. Gente, se não flui, não flui. Deixa aí. Com o Netuno tem que fluir. A energia, a conexão, o vínculo tem que ser de outra natureza, sabe? A resposta, a sincronia e a sintonia tem que ser de outra natureza. Então, assim, se não rola, não força. É melhor não forçar, tá? E esse, na verdade, assim, é um conselho padrão para Netuno em trânsito sempre, esteja ele direto ou retrógrado, tá? Porque se a gente tentar possuir ou preservar algo que tá acabando com Netuno, a gente vai perceber que quanto mais a gente fecha a mão, é como a areia do mar, mais escapa por entre os nossos dedos, tá? Então atenção a isso, tá? Coisas que podem funcionar com Netuno retrógrado. Questões do passado, como sempre, com qualquer retrogradação, especialmente se estiverem relacionadas à espiritualidade, perda, cura, crenças. É um bom momento para focar nisso. Liberar o que não serve mais, o que não é mais válido, o que não funciona, o que não rola, o que não flui.
abre mão, devolve pro universo, deixa o universo se encarregar disso, tá? E acho que é um ótimo momento pra gente confrontar pessoas que nos drenam energeticamente ou pra gente confrontar os nossos próprios vícios, as nossas próprias dependências, as nossas próprias codependências, né? Eu acho que é um ótimo momento pra gente se libertar, quer dizer, reavaliar em busca de uma libertação daquilo que nos é tóxico, que não nos faz bem. Tá? Se você é daquele tipo, sabe, que tem uma tendência a se sacrificar, a botar o outro antes, né? Seja o amor, um filho, uma família, seja o que for. Se você tem uma tendência a se sacrificar pelos outros, esse é um ótimo momento para você dar uma olhada nisso, sabe? E para você, de repente, rever se isso te serve. Porque assim, a gente se sacrificar de vez em quando, em determinadas situações, é válido e é necessário. Mas às vezes, quando isso é recorrente, também se torna um vício, né? E aí eu acho que é hora de você se perguntar o que você tá ganhando com isso. Uma outra coisa que eu acho que pode ser muito interessante com Netuno é você, de repente, retomar algum projeto criativo. De repente, naquela época não funcionou, mas agora funciona, né? De repente, agora você leva adiante, os limites já não estão lá. Eu acho que é legal você retomar projetos criativos, espirituais, terapêuticos, de cura, até cura energética. É um bom momento para isso. A gente tem que pensar que com o Netuno retrógrado, ao invés da gente ter, né, vamos dizer, ao invés de a gente ter assim uma dissolução da influência de Netuno, eu acho que ela se intensifica ali naquele lugar, né? Ele fica mais forte, só que é mais focado, né? Com os planetas lentos funciona muito assim, a coisa foca mais num ponto, fica mais forte, né? Ela não se perde porque tá retrógrada, né? Ela fica ainda mais focada. Enfim, pelas minhas anotações, acho que eu cobri tudo. Isso é o que vocês podem esperar de Netuno retrógrado. Faça um bom uso, tá? Aproveita, sempre dá pra usar bem um planeta e a energia de um planeta, lembra disso, tá bom? E a gente vai trocando ideia por aqui. Beijo.